Aqui a realidade é algo presente, neste instante, neste momento. É aquilo que Eckhart Tolle chama de o poder presente no agora. O poder do agora. Sim, há uma realidade presente. Ela não é algo que está vindo do passado, que está indo para o futuro. Assim é a vida. É assim que ela acontece. Ela acontece agora. O presente momento, ele é o momento que, como um portal, está sempre aberto para a compreensão da realidade da vida. Nós temos a realidade da vida e temos a ideia sobre a vida. Nós estamos vivendo dentro de um formato de dualidade, de distanciamento, onde há uma cortina entre a realidade daquilo que somos agora e a ideia daquilo que deveríamos ser no futuro. A cortina presente é a presença do pensamento. Neste formato, eu deveria ser. Então, nós vivemos dentro desta condição. Esta é a vida da pessoa. A pessoa é um conjunto de memórias, de lembranças. Sim, algo que vem do passado. Como uma pessoa, a presença do pensamento deu uma forma para esta pessoa. O próprio passado tirou conclusões a respeito dele mesmo e construiu uma imagem sobre ele próprio. Esta é a pessoa. A pessoa que nós somos, a pessoa que você é, só pode ser uma pessoa com base num retrato construído pelo pensamento. É a presença da imagem, da autoimagem. A autoimagem é uma construção do pensamento sobre a pessoa que você sente ser, que você tem certeza que é. Uma pessoa que fala, que pensa, que sente, que faz, que teme, que deseja, que gosta, não gosta. É a autoimagem. Portanto, você e a autoimagem não se separam na pessoa, como pessoa. Aqui o nosso trabalho consiste em ter ciência da verdade sobre a pessoa. A plena ciência da verdade sobre a pessoa requer uma averiguação, uma investigação, um estudo de nós mesmos. É quando observamos como atuamos na relação com o momento presente, na vida como ela acontece. É aqui que surge a clareza de que esta pessoa é, de fato, apenas uma construção do pensamento, uma autoimagem. É com base no autoconhecimento que temos o despertar da inteligência divina. Neste despertar, existe um modo de nos aproximarmos
do momento presente, onde não estamos mais no velho movimento do pensamento, onde não somos capazes, por exemplo, de sentir com verdade, de agir dentro da realidade e de pensar com inteligência, com sabedoria. Aqui nós temos mais uma pergunta: o que é este pensar? O que é o pensar? Nós temos uma forma de pensar, assim como temos uma forma de sentir e de agir na vida. É uma atuação, uma operação, toda ela a partir do passado. O que é o pensar? O pensar é lidar com o pensamento, livre do pensamento. Lidar com o pensamento livre do pensador é lidar com o pensamento livre dele. Se aproximar deste momento requer uma qualidade de ação, de atuação dentro das nossas relações, livre do passado. Mas nossa ação, como resultado do passado, é a partir do velho modelo do pensamento que nós temos, que nós conhecemos, onde está presente esse pensador, tendo pensamentos e atuando a partir do passado. Observe que as nossas ações nascem do pensamento. A partir deste pensador, a ideia por detrás do pensamento é de alguém tomando ações. Este alguém é o pensador. Repare, é assim que estamos lidando com o pensamento. Nós não sabemos o que é o pensamento. Aquilo que ele representa na vida é, na verdade, somente em nossa particular vida, que é a vida desta autoimagem. A autoimagem é a pessoa. A pessoa atua, opera na vida, tomando ações a partir do pensamento. Há implícito na presença desse pensamento a ilusão de alguém, que é o pensador. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Essa é a pergunta. O pensamento é a forma como, no momento presente, aquilo que aqui está presente está sendo visto. O que quer que esteja surgindo neste momento, a forma como particularizamos a experiência a partir da autoimagem é a partir do pensamento. Não há uma visão real da vida. Nós temos a visão particular da memória, do passado, da recordação, que é o pensamento. E nós só temos esta qualidade de visão porque há um observador observando, separado desta experiência. Então nós temos aquilo que está presente se mostrando neste momento e temos este observador. A pessoa, a autoimagem, o pensador é a presença deste observador. Ele está vendo a vida a partir dele mesmo. Nós temos aqui uma separação entre a experiência e o experimentador, entre aquilo que está sendo visto e este que vê.
esta separação sustenta, alimenta em nós a ilusão da dualidade. A ilusão desta identidade presente, que é a pessoa, este mim. Portanto, nós não nos aproximamos da vida como ela acontece. Nos aproximamos da vida a partir do pensamento. É a partir do pensamento que as nossas ações, que nascem do passado, estão acontecendo. Como são ações que não estão atendendo a vida como ela é, e sim são ações que estão respondendo à vida a partir do que deveria ser, que é como o pensamento retrata a experiência do momento presente, estas ações são inadequadas, geradoras de conflito, de desordem, de confusão. Nós precisamos do fim para esta autoimagem, do fim para este eu, para este sentido de separação. É a presença do autoconhecimento. É a visão da verdade sobre nós mesmos, sobre como a mente está operando, está trabalhando em nós. É a visão clara sobre isso que nos mostra a realidade da vida livre da autoimagem. Então nós temos o fim da autoimagem quando temos o fim deste formato de mente que nós conhecemos, na qual estamos vivendo como pessoas. Então nós precisamos ter um contato real com a vida, o que representa o fim do pensamento. Eu me refiro a este pensamento psicológico, a esta forma como o pensamento se processa, como ele acontece para a pessoa. Quando termina o pensamento, quando nós temos o fim para este pensamento psicológico, nós temos a presença do pensar. O pensar é a forma de olhar para este instante, livre do passado, o que requer a presença da meditação. Esse espaço que revela este cérebro novo, esta mente livre do pensamento psicológico, livre da autoimagem, é o espaço onde está presente o silêncio, onde está presente a quietude, onde está presente a visão deste sentir, sem o eu, desta ação livre do ego e, portanto, do passado, deste pensar livre do pensador. A presença da inteligência, a presença deste florescer da sabedoria, desta visão da vida real, onde não existe uma separação entre você e a vida, entre você e ele ou ela, onde não existe mais esta ilusão da pessoa presente dentro das nossas relações. É aqui que estamos diante da realidade divina, da realidade de Deus. Nós estamos aqui olhando para isso, tendo uma aproximação real de como a mente acontece, de como ela se processa,
de como ela funciona dentro de cada um de nós. A verdade sobre a mente é a clareza, é a compreensão, é a percepção direta de que há algo presente, além do eu, além do ego, além desta particular e pessoal mente egóica, consciência egocêntrica, consciência humana. Nós nos deparamos com o momento presente, com a verdade deste instante, quando o eu não está. Uma vez que o eu é o resultado do passado, é toda essa afirmação do pensamento sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo aqui. Veja, ele não pode lidar com este momento presente, mas ele tem teorias, crenças, avaliações, comparações, julgamentos sobre este momento. Assim, o pensamento, ele nos fala do passado e ele nos fala do que está aqui. E também nos fala do futuro. A vida como ela acontece, nela não está presente a presença desta autoimagem, a presença deste mim. Esta é a verdade se revelando neste momento. Este é o poder do agora. Não há alguém, não há este elemento separado da vida com suas posições, avaliações, crenças, certezas, dúvidas, temores, desejos. Esta é uma ficção criada por este modelo de estrutura, que é a estrutura da autoimagem. É bem paradoxal isso que estamos falando. Porque nós estamos diante da vida como ela acontece. E, no entanto, estamos a partir de um centro falso, de um centro ilusório, vivendo uma particular vida dentro dos critérios do que deveria ser e não da realidade daquilo que é. Dentro dos critérios do que poderia ter sido ou do que será e não dentro da realidade do que é. A presença do ego é a presença de uma ficção, de uma imaginação. E, no entanto, diante de algo muito verdadeiro, neste contexto de sonho, de existência, de separação, de dualidade, a convicção presente nesta autoimagem, nesta pessoa, neste mim, é de que, de fato, ela tem vida, ela existe, ela é real. Podemos nos livrar desta ficção, desta imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem nós somos. Podemos, de fato, tomar ciência da vida como ela acontece, sem este fundo, sem essa estrutura, sem esta base que vem do passado, que sustenta aqui esta separação entre o pensamento e o pensador, entre a experiência deste momento e alguém separado, tendo esta experiência e avaliando, e comparando, e julgando, e gostando,
ou não gostando desta experiência, podemos nos livrar deste experimentador, deste pensador, deste elemento no sentir que rejeita o momento presente e quer algo diferente do que está aqui. O despertar do seu natural estado de ser é o fim para esta condição deste ser pessoal, desta pessoa, desta ideia de alguém. Estamos falando da natureza divina, da natureza da verdade. Estamos trabalhando esta visão aqui, desta realidade que é este ser, que não é pessoal, que não é particular, que não é o ser de alguém. Ele não carrega esta identidade, esta autoimagem, esta pessoa. A realidade da consciência real não é a consciência deste mim. Há um novo modo de sentir, de pensar e de agir. Isso é algo que permanece oculto, porque é algo que permanece além do conhecido. Enquanto estamos dentro da mente, dentro do velho movimento do pensamento, esta realidade não se mostra. Esta realidade é inominável. Esta realidade é indescritível. Este nosso particular olhar é o olhar do observador. O nosso modo particular de sentir é de alguém neste sentir. E de pensar é de alguém pensando. Portanto, o que é o pensar? O pensar é a visão da vida. É a realidade da vida, assim como o sentir é a realidade da vida. Não há alguém neste pensar, não há alguém neste sentir. Como não há alguém nesta ação, quando esta ação ela não é uma mera reação que vem do passado. A ação que vem do passado, ela não é ação real. É a reatividade do eu. É a reatividade do ego. É mera atividade egocêntrica. Todo comportamento presente em você, a partir da imagem que você tem sobre si mesmo. Atender ao movimento do pensamento, a partir deste pensador, é responder à vida de uma forma inadequada? Não há esta sintonia, não há este fluir, não há esta verdade, esta beleza. Nós estamos sempre, constantemente, sustentando este sentido do eu, do experimentador, vivendo pessoalmente, particularmente para este centro, que é este conjunto de memórias. Esta é a verdade sobre o pensamento. O que traz um novo cérebro, uma nova mente, um novo sentir, um novo agir e um novo pensar é a presença do autoconhecimento. Uma real atenção sobre todas as nossas reações aqui e agora. Um direto observar, perceber,
ficar ciente de como a mente acontece, de como ela funciona. É aqui que temos o descarte, o fim para esta autoimagem, o fim para esta continuidade da memória. Portanto, o autoconhecimento é a base para a ciência que revela aquilo que é indescritível, que está além do eu, além do ego. Esta ciência é a presença da meditação, a presença de um olhar para este momento sem um centro. Observe que na vida nós precisamos de espaço. Todo espaço para um atuar de forma ordenada, harmoniosa e feliz é fundamental. Nós precisamos de espaço. Seu ambiente de trabalho requer espaço. Em seu ambiente de trabalho profissional, repare, o elemento mais importante ali é o espaço. Se você não tem espaço para trabalhar, você não produz. Nós precisamos de espaço externo e precisamos deste interno espaço. Não há espaço interno em nós, porque todo esse espaço está ocupado por este velho modelo de memória psicológica, de consciência egóica, de sustentação e manutenção desta autoimagem. A presença da meditação abre este espaço, torna possível este espaço. E isso ocorre porque há um esvaziamento de todo este conteúdo interno. Esse conteúdo que está em nós em razão do passado. Todo este padrão de comportamento do eu, do ego, desta autoimagem. Tudo isso se desfaz dentro desta clareza do autoconhecimento, dentro desse espaço novo que se abre quando temos todo este esvaziamento de todo este velho conteúdo egocêntrico, que é o conteúdo da autoimagem, que é o conteúdo desta ilusória identidade, que está atuando sempre a partir do experimentador, do pensador, deste sentido de alguém que se separa e observa e atua a partir desta separação. Então, esse espaço se abre, porque temos o esvaziamento de todo este conteúdo. Esse conteúdo que está presente, esse padrão de atuação, esse padrão de sentir, agir, pensar, falar, se locomover na vida a partir desta autoimagem, com a presença da meditação, neste olhar, nesta visão e clareza do autoconhecimento, algo novo surge. Esse passado é desfeito. É a clareza, é a lucidez, é a presença desse novo espaço, onde o passado não está, onde o novo, o indescritível, o inominável está presente. A realidade divina se revela aqui, neste momento. Esta é a presença deste poder divino, desta graça divina. É a presença do agora.
Não é alguém agora presente, é a realidade presente quando não há alguém. Aqui junto, nós estamos investigando isso com você. Nós temos esses encontros aqui, online, nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, aqui já fica o convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É o modo como você sente ser, pensa ser, que lhe dá esse modo peculiar de se deparar com a vida como ela acontece e olhá-la através desta particular visão. Esta particular visão é a visão da nossa autoimagem. Enquanto isso estiver presente, não haverá inteligência.